Olá, eu me chamo Kevin e esse é o Realce, um programa pensado para ajudar você a conhecer o universo da moda e se descobrir um pouco mais. A cada episódio, teremos um tema diferente, onde você vai poder tirar dúvidas, desvendar mitos, aprender alguns truques e, eu espero, se divertir um bocado. Eu te convido a vir comigo nessa aventura para realçar a beleza que já existe aí, dentro de você. Vamos nessa? Para começar, a gente precisa se perguntar, afinal, o que é moda? Essa é uma pergunta que não tem uma só resposta. Na verdade, é uma série de noções sobre o que seria a moda e algumas delas definitivamente não representam o que de fato é a moda. Há quem diga que moda é um conjunto de regras arbitrárias, que ditam um padrão, que determinam o que está na moda e o que está fora de moda em determinado período. Dessa forma, ou você segue as regras, ou é como se você estivesse fora do universo da moda. Mas será que esse universo é tão restrito assim? Também é comum ouvir as pessoas dizerem que moda é coisa de rico. Essa noção geralmente está ligada com a noção de que a moda se restringe a essas regras, uma vez que entende que só é moda aquilo que supostamente está na moda, aquilo que corresponde a determinado padrão. Dessa forma, só podem acessar a moda aqueles que têm um bom poder aquisitivo para estar na moda constantemente. Há ainda quem fale que moda é futilidade. Essa ideia, há muito tempo ultrapassada, é profundamente limitada. As pessoas que reproduzem essa noção não conhecem ou não consideram a complexidade do que significa a moda para estudo sobre comportamento humano e sobre as relações sociais de um determinado período, para o desenvolvimento de soluções para problemas climáticos e sociais, para o desenvolvimento artístico no geral, entre outras utilidades. Todas essas noções não definem completamente o que é moda. Mas então, o que é moda? Podemos dizer que desde que o primeiro ser humano colocou alguma coisa para cobrir ou enfeitar seu corpo, surgiu o que hoje chamamos de moda. Mas calma, moda não é simplesmente a existência da peça de roupa ou o ato de montar um look. Acontece que, uma vez inventada a ideia de cobrir o corpo de determinada forma, essa ação foi logo se tornando um costume de outros seres humanos, por necessidade. Aí temos a noção do que seria a moda. É algo que é expressado de forma individual, ou seja, no corpo de alguém, mas que tem relação direta com o coletivo. Desde sua origem é uma necessidade coletiva, seja para se proteger do frio, de determinados animais, da vegetação. Logo, essa habilidade de criar tecidos extrapolou a função inicial de suprir necessidades básicas. Os seres humanos começaram a produzir para vender, para expressar seus hábitos, para materializar no objeto um valor espiritual de determinada comunidade e até para expressar seus sentimentos. Ou seja, há muito tempo, a moda existe como uma noção complexa que ajudou a humanidade em seu próprio desenvolvimento e no desenvolvimento da sociedade que conhecemos hoje. E ao longo do desenvolvimento dessa sociedade, há momentos na história que se destacam por terem representado saltos importantes para a consolidação do que conhecemos hoje como moda. A Idade Média foi o período em que um padrão de vestimenta se estabeleceu para todas as pessoas que viviam em determinada sociedade. Esse padrão tinha ligação direta com a organização social da época, sendo um dos maiores signos de poder, de status social, por ser algo visível, facilmente identificável. Cada classe social seguia um padrão. Inclusive, as pessoas de classe social mais baixa eram proibidas de usar alguns tecidos e até certas cores. Ao longo do tempo, ainda na Idade Média, a burguesia passou a imitar o estilo das roupas da nobreza, gerando uma grande demanda de trabalho para costureiros que, na época, foram obrigados a criar novos estilos de roupa, para que os nobres seguissem sendo diferenciados dos burgueses. No entanto, essa diferenciação não resistiu à Revolução Burguesa. A partir daí, o que passou a determinar qual estilo de roupa uma pessoa poderia usar foi o poder aquisitivo. Mais à frente, com a Revolução Industrial, os tecidos passaram a ser mais baratos do que costumavam ser. A partir de 1850,
esse custo diminuiu mais ainda com a invenção das primeiras máquinas de costura. Mesmo se tornando mais acessíveis, as roupas admitidas socialmente para as mulheres ainda eram bem limitadas. Isso porque elas precisavam usar roupas sob medida, ajustadas ao formato do seu corpo. Tal demanda fez surgir o que conhecemos como alta costura, que foi basicamente como se decidiu chamar a produção de tendências, de diferentes estilos pensados sob medida para as mulheres com um elevado poder aquisitivo. Bem, depois desse apanhado sobre o que a moda representou nesses períodos históricos, a gente pode concluir que ela serve, inclusive, para que nos situemos no tempo. Estudar a história da moda nos revela uma parte significativa da história da humanidade em sociedade, seu comportamento, suas expressões artísticas, seu desenvolvimento econômico e tecnológico. Quando vemos uma roupa característica de um período, conseguimos nos situar sobre de que período se trata e, por exemplo, quais os comportamentos comuns naquela época que faziam com que as pessoas se vestissem daquela forma. Percebem o quão complexa é a moda? Longe de ser somente sobre o que está e o que não está na moda, ou uma simples futilidade, a moda é uma expressão da sociedade humana, um atributo cultural que varia de acordo com o local e o tempo. De acordo com o dicionário Caldas Aulete, a palavra moda pode ser definida de algumas formas. Moda pode ser a maneira, estilo de viver, vestir, comportar-se, escrever, etc., predominante de uma determinada época ou lugar. Moda pode ser a arte e técnica do vestuário. Moda também pode ser a indústria e/ou o comércio dessa arte. Há ainda outras definições, mas essas já nos dão uma boa ideia do que seria a moda. Para facilitar nossa vida, a gente pode dividir essa ampla definição em 3 eixos. Moda é arte, indústria e comunicação. Bem, gente, vamos dar uma pausa e a gente volta já já. Não sai daí! Afinal, o que é moda? Moda é arte, indústria e comunicação. Quando falamos sobre arte, estamos falando sobre uma atividade criadora desenvolvida por seres humanos, que expressam seus sentimentos e ideias a partir do que chamamos de criatividade. Ao longo da história, os seres humanos utilizaram os mais diferentes materiais com o intuito de desenvolver arte e, inclusive, usaram da arte para subverter a função daquele material, dando a eles uma função artística. A arte serve para nos tocar de alguma forma, nos causar sensações e nos fazer refletir. E assim como outros materiais que um dia foram desenvolvidos para suprir alguma necessidade humana e depois se tornaram matéria-prima de uma obra-prima, os tecidos e roupas viraram arte nas mãos de vários estilistas ao longo da história. Os desfiles de moda são mais do que simplesmente um estande de vendas para apresentar uma nova tendência. Eles representam verdadeiras exposições de arte, muitas vezes desafiando limites técnicos e tecnológicos para a construção de roupas e contestando o papel da moda. Um artista sergipano que representou bem como peças de roupa podem ser consideradas obras de arte, ou como uma obra de arte pode ser usada como uma peça de roupa, foi o japaratubense Arthur Bispo do Rosário. Ele próprio costumava usar suas obras de arte, como é o caso da manta, que é uma das suas obras mais conhecidas. Essa obra de arte pode ser capaz de servir de inspiração para outras peças de roupa. E isso acabou acontecendo. O Senac de Sergipe, no ano de 2018, conquistou o primeiro lugar no concurso de novos estilistas do Dragão Fashion Brasil, considerado o maior evento de moda autoral da América Latina, com um desfile todo inspirado na obra de Arthur Bispo. Quando pensamos em moda enquanto indústria, nos deparamos também com um universo muito mais amplo do que somente o que acontece nas passarelas. Além das grandes marcas de moda, há conglomerados multinacionais, empresas nacionais, fábricas locais, empresas de facção, cooperativas de costura e até a bordadeira que vende artesanatos que ela própria produz. Ao redor do mundo, são cerca de 2,4 trilhões de dólares anuais movimentados pelo setor de moda e varejo,
sendo considerado o quarto setor entre as indústrias mais lucrativas, segundo a revista Forbes. Nesse ranking, a moda está atrás apenas das indústrias do ramo de investimentos, tecnologia e alimentício. No Brasil, essa indústria movimenta cerca de 230 bilhões de reais, representando cerca de 5,5% do PIB do país. Pasmem, o setor da moda é o segundo maior empregador no Brasil, empregando pelo menos 16,4% dos trabalhadores brasileiros. São 8 milhões de empregos diretos e 1,7 milhão indiretos, ou seja, é uma das indústrias mais relevantes para a economia do país. Podemos ainda falar de moda enquanto ferramenta de comunicação, de expressão pessoal e social. A moda é uma linguagem visual potente, capaz de revelar traços da personalidade de uma pessoa, seu estado de espírito, alguns de seus gostos pessoais, suas origens, cultura e identidade, seus hábitos de consumo e até algumas intenções da pessoa em determinada ocasião. A moda nos permite pensar e falar sobre uma série de estratégias que foram desenvolvidas acerca do que conhecemos como imagem pessoal, criando ao longo do tempo noções comuns sobre o que as vestimentas podem expressar, quais os significados que as mais variadas peças de roupa podem transmitir de acordo com uma imensidão de referências visuais que absorvemos coletivamente ao longo da história. Se você parar para pensar direitinho, na nossa cabeça é como se algumas peças de roupa tivessem sua própria personalidade. A moda é capaz de revelar e influenciar o comportamento humano em sociedade. Ela nos revela, ou pelo menos nos dá pistas sobre, como se comportava uma sociedade em determinado período histórico, como se comporta uma sociedade em determinada região, como se comporta a sociedade atualmente, e é daí que surgem as tendências. Ou seja, a moda sempre vai estar passando alguma mensagem, por mais sutil que seja. E agora uma curiosidade. Aqui no estado temos uma cidade conhecida como a capital da moda de Sergipe. Essa cidade é Itabaianinha, famosa por sua forte produção têxtil e cujo polo industrial conta com mais de 70 fábricas de confecções de vestuário, cama, mesa e banho. A capital da moda também abriga anualmente o evento Moda Mix, que reúne profissionais da área e impulsiona o turismo e o comércio local. Conhecer sobre moda pode ser um jeito de se descobrir e se conhecer melhor. Quando você entende quem você é e qual mensagem você quer transmitir para o mundo através do que você veste, fica muito mais fácil de se sentir bem, confortável, confiante, satisfeita, enfim, segura de si. Faça da moda uma aliada para realçar aquilo que há de melhor em você.